Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de começarmos a nossa mensagem, gostaria de pedir aos irmãos que compartilhassem esse vídeo, dessem seu like e se inscrevessem no canal Graça Revelada, para que mais pessoas venham ser alcançadas por esse conhecimento e esse entendimento, que todos os dias, venham trazer através desse canal. E o tema da nossa mensagem hoje é Cristo, a causa e a segurança da salvação. O texto inicial se encontra lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Que diz, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, amados, como podemos ver já nesse versículo inicial que a causa da nossa salvação foi Cristo, Foi Cristo Jesus a causa da nossa salvação. Mas, amados, Cristo não foi só a causa, e sim a segurança a qual nos dá, na salvação. Por quê? Porque tendo, essa segurança que Cristo foi a causa da nossa salvação e a segurança, somos, convictos que nada pode mudar a nossa sentença, a nossa segurança, o nosso ponto de vista, o nosso ponto, o qual Deus nos deu. Por quê? Porque a salvação foi conquistada por Cristo, Então, a causa da nossa salvação, a conquista da nossa salvação foi através de Cristo Jesus. E isso ninguém pode mudar. Dizem aqui, mas para todos que obedecem, é o que? Paulo fala, nas cartas de Hebreus, para aquele povo, porque aquele povo ainda mais vivia, com as manifestações, com as práticas ainda da lei. Então ele diz, a causa e a segurança de vocês está em Cristo. Cristo veio, salvou vocês através, do seu sangue derramado. Ele derramou por todos vocês, que nele obedeçam. Então, obedecer à doutrina, obedecer à sua palavra, obedecer à palavra genuína. E aquele povo queriam viver uma carnalidade, queriam viver ainda as práticas da lei. E para você ter a segurança, para você entender e crer que a causa da sua salvação foi Cristo, você tem que deixar as práticas judaicas, você tem que deixar as práticas da lei. Porque não se vive graça e lei junto. Ou é graça ou é lei. Ou você praticar lei, do início ao fim, sem perder nenhuma, sem deixar nenhuma para trás, ou você vive a graça inteiramente, que é viver a liberdade, que é viver as maravilhas de Cristo, o que Cristo conquistou por cada um dos eleitos. Então, para isso, nós temos que acreditar, crer na obra consumada, que Cristo consumou na cruz, Nós temos que aprender isso. E nós temos essa segurança, por quê? Que Cristo é a nossa salvação, porque somos obedientes à palavra genuína, Nós somos obedientes não para ser salvos, mas somos obedientes porque já temos em nós, fomos eleitos, fomos predestinados com a salvação, recebemos esse dom do Pai, recebemos esse dom de Deus. Então, por isso que somos obedientes à sua palavra. Não vivemos uma vida misturada, lei e graça. Não, ou é graça ou é lei, como já falei aqui. E lá em Efésios, capítulo 2, diz que, capítulo 2, Efésios 2, capítulo 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, mais um versículo que nos aponta, que nos confirma que Cristo foi a causa da nossa salvação. Então, a nossa salvação partiu do dom, o dom da fé, o dom que veio de Deus, Então,
Cristo sempre trazendo a segurança. Quando vivemos, né, inteiramente pela graça, pelo evangelho genuíno de Cristo, né, porque graça é favor merecido, mas essa graça, favor merecido, é a graça salvífica, entendeu? Mas temos que viver a doutrina da graça, que é o que? Viver o evangelho genuíno, né? O que Cristo revelou a Paulo para que fosse aos gentios, para que pregasse aos gentios, para que os gentios fossem alcançados pela pregação da palavra, né? Da palavra genuína. Os gentios não foram alcançados os apóstolos, né? Da lei, da circuncisão. Não, ele foi alcançado por Paulo. Nós reconhecemos, né, os judeus da época, os gentios da época, né, foram alcançados pelo poder da palavra através de Paulo. Deus, né, quando revelou a Paulo a sua maravilhosa graça, ele lhe deu, você vai pregar o que eu estou lhe dizendo aos gentios. Ele não mandou ir aos judeus, ele mandou aos gentios, porque aos judeus já tinha, né, os 11 discípulos, o qual andou com Jesus ali, que fizeram uma misturaram lei e graça e não entenderam o que realmente Jesus queria para, né, que eles viessem pregar ao povo judeu. Mas Paulo obedeceu a Deus e pregou a palavra genuína, pregou a sua verdadeira graça. E Paulo não consultou nem sangue, nem carne nem sangue, né? Porque Paulo, amados, ele era um perseguidor da igreja. Como é que Paulo, né, sendo um perseguidor da igreja, acreditou no que Deus, né, o revelou? Porque, amados, Paulo, antes mesmo de nascer, já tinha sido preparado, já tinha sido escolhido, já tinha sido predestinado para quando chegasse aquele momento, Deus revelar a ele a sua maravilhosa graça e ele aceitar de coração aberto, porque ele era um escolhido, ele era, né, um salvo, ele era um preparado de Deus, porque Deus o escolheu antemão. Antes mesmo, né, desse mundo ser formado, Deus já sabia o propósito qual era de Paulo, né? E foi por essa graça que fomos alcançados, né? E não, amados, por obras, para que ninguém se glorie. Então, nada depende do ser humano. A confiança não vem da nossa, né? De nós. A salvação não parte de nós. A salvação partiu de Deus quando ele entregou o seu filho, né? Quando ele se manifestou em carne para que o seu propósito, para que uma nova aliança, para que os seus filhos, os seus escolhidos fossem, né, salvos, fossem separados para viver uma vida mediante a fé. Então, e somos, né, no versículo 10 diz, somos feitura sua, né, fomos criados em Cristo Jesus, fomos feitos à sua semelhança, né, e ele preparou as boas obras para que viéssemos andar nela. Então, andamos nas boas obras porque Deus preparou para nós e porque estamos inclusos, né, no meio do povo da salvação. Porque, amados, só anda nas boas obras os que receberam de Deus o Espírito Santo e os que foram salvos. Porque salvos, só recebeu o Espírito Santo os salvos, os escolhidos, os predestinados de Deus. Ninguém mais, os quais não receberam, né, o Espírito de Deus, não vai andar nas boas obras. Por quê? Porque Deus não preparou as boas obras para os da perdição. Ele preparou as boas obras para os salvos, para os filhos, para os herdeiros, para os que ele predestinou de antemão para que andassem nas boas obras. E em Efésios 1, né, voltando para o capítulo 1, versículo 7, diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Então, mais uma vez, né, a confiança, a segurança, né, da salvação. Por quê? Porque através da redenção, através, né, do sacrifício, da entrega de Jesus naquele madeiro, onde ele consumou uma nova aliança, onde ele gritou, tetelestai, está consumado, vocês estão livres dessa lei, né? Ele deu a redenção dos pecados, né? Então, onde não há pecado, não há condenação. Onde não há pecado, não há, né, pessoas condenadas, não há condenação. Por quê? Porque Cristo, né, deu a redenção através do seu sangue. E através dessa redenção, ele tirou, ele anulou
tudo aquilo que separava, né, o seu escolhido, o seu povo de Deus. Então essa barreira, essa separação, onde havia lei e graça, né, tinha uma barreira de inimizade, porque a graça não podia estar junto com a lei. Foi por isso que Deus se encarnou em carne, para que as barreiras da inimizade viessem a ser quebradas, viessem a ser anuladas. E isso foi através da redenção, através da consumação dos séculos, né? Através da consumação, quando Cristo disse tetelestai, né? Eu cumpri todas as coisas, o meu propósito foi feito, foi cumprido. Então, quando entendemos isso, temos a segurança, temos a certeza e a confiança, né? Que Cristo é a causa da nossa salvação. Só dependeu dele, não dependeu de nós. Cristo sofreu, amados, o que ninguém é capaz de sofrer. Será que nós, seres humanos hoje, somos capazes, né? Temos, né, a capacidade de engolirmos, de passarmos tudo o que Cristo passou, o que Jesus passou na sua trajetória até chegar, né, à consumação? Será, amados? Nós com os instintos ruins, nós com o daimon ativado, porque, amados, hoje se alguém disser um tantinho assim, nós já se vira, nós quer chutar o pau da barraca. Imagina o que Cristo passou, né? Como sabemos, a trajetória de Jesus não foi fácil. Ele tinha o poder na sua mão, ele podia se manifestar, mas ele cumpria as ordens do Pai, ele obedecia, né? Porque na verdade Jesus Cristo era o corpo carnal, mas dentro dele havia o Espírito de Deus. Ele era o próprio Deus em carne, né? O Verbo se fez carne. Então, temos que ter essa segurança que Cristo foi, né, a causa dela. Que temos a nossa salvação garantida, ninguém perde, ninguém ganha. Quem já recebeu a sua salvação, recebeu sua salvação. E quem já perdeu, que era dos da perdição, não receberam salvação. Porque a salvação, o Espírito Santo foi dado aos eleitos. E não a todos, foram dados a todos os que nele crescem. Então quem crê? Quem crê são apenas os eleitos, os escolhidos de Deus. E lá em Filipenses 3:3 diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, mas nós somos a circuncisão, né? Nós somos do povo que não precisou fazer suas práticas judaicas. Nós somos dos incircuncisos, né? Não participamos de carne e sangue, né? Não precisamos, antigamente, da lei para viver uma vida mediante para Deus, tinha que circuncidar, né? O homem tinha que fazer a circuncisão. Então hoje não, hoje pela causa, né, por Cristo Jesus ter cumprido todas as coisas, ter nos dado uma nova aliança, uma nova vida, não precisa, não vivemos na circuncisão, e sim na incircuncisão. Não precisamos disso, né? E ele fala, né, que nós somos essa circuncisão, não precisamos disso, porque a circuncisão foi feita através de Cristo Jesus, quando ele fez a redenção do sangue. E hoje, né, temos o Espírito Santo de Deus. Então, para que fazer uma circuncisão para você pertencer a Deus, se o Espírito de Deus habita em vós? Então, para que, né, hoje em graça, ter essa prática, se o Espírito Santo habita em cada um dos eleitos? Isso não tem, né, não tem lógica. E nós, por termos o Espírito Santo, nós gloriamos, né, todos os dias a Deus, porque através do seu sacrifício, através daquela manifestação, fomos alcançados, né, pela salvação. Temos a segurança, temos a confiança e vivemos plenamente, né, na obediência do Evangelho genuíno de Deus. E para finalizar, vamos lá em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Onde diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, amados, a salvação é um dom, a fé é um dom. Então, tudo é um dom, o qual não pode ser, né, revogável, né? São irrepreensíveis os dons de Deus. Então, ele deu esse dom aos eleitos, o dom da salvação, o dom da fé, o dom da vida, né?
E esses dons são sem arrependimento. Deus deu e Ele deu com uma alegria. Ele não se arrepende, né, do que Ele faz. Se Ele nos entregou esse dom, o qual partiu dele, Ele deu com uma alegria. Ele deu, ó, meus filhos, vocês vão receber esse dom, o dom da salvação, o dom da fé. Porque vocês, né, são os meus filhos. Eu os escolhi antes mesmo de formar este mundo. Vocês já me pertenciam, né? Vocês já viviam aqui nessa pátria celestial, mas eu tive que mandar vocês aí nesse corpo carnal para que o meu propósito viesse ser realizado nessa terra, porque, amados, nós viemos com um propósito não nosso, mas de Deus, né? Viemos com um propósito aqui a ser cumprido, que vai ter um fim, no fim da nossa jornada, né? Quando ele disse assim, ó, acabou, você cumpriu o que eu determinei a vocês, agora volta para casa, né? Como dizem em Eclesiastes 12:7, o pó voltará para a carne voltará ao pó e o espírito voltará a Deus que o deu, né? Então o nosso espírito pertence a Deus. Então os dons de Deus são, né, irrevogáveis, são irrepreensíveis e é sem arrependimento. Ele deu, amado, está dado, ninguém vai tomar, ninguém vai perder. Se Ele deu, você já é um salvo, você já é um eleito, você já é um predestinado, porque tudo é um dom, né, de Deus, o qual Ele nos entregou quando Ele disse, Tetelestai, está consumado. Os meus filhos hoje vivem a liberdade verdadeira de Cristo Jesus, porque eu vos dei a liberdade, porque diz, onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Então nós somos, né, livres, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, graças te damos por mais esse dia, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, o Senhor nos concedeu o melhor dia de nossas vidas, porque, Pai, graças te damos por essa palavra maravilhosa, onde o Senhor nos dá entendimento, o Senhor nos dá conhecimento, e o Senhor nos faz entender, Pai, porque tudo é, né, tudo foi por Cristo, a nossa salvação, a nossa segurança pela nossa salvação, Pai, veio de Ti. O Senhor nos deu o dom da fé para crermos, Pai, que estamos seguros, estamos tranquilos, estamos sem, né, não temos medo do mal, porque, Pai, estamos seguros em Ti. O Senhor nos protege, o Senhor nos guia e o Senhor se faz morada dentro de cada um de nós, fazendo, Pai, vencermos as lutas diárias, porque isso é inevitável não acontecer. Mas estamos aqui firmes e fortes para vencer cada dia, porque o Senhor está conosco, o Senhor habita em cada um de nós. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.